Olá, meus amigos, boa noite a todos. Chegamos então, enfim, à nossa última aula, né, do curso A Gênese de Allan Kardec. Passou muito rápido, né? Eu achei que passou, mas é claro que essa é a última aula, mas na semana que vem nós teremos ainda a nossa live de encerramento, né? Então vamos lá, vamos fazer uma breve oração, né? Nos concentrando antes do estudo. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais um ano de muito estudo, de muito aprendizado. Vamos agradecer pela nossa disciplina, com o compromisso, né, firmado em estar estudando, em estar buscando cada vez mais conhecimento e que possamos, né, tentar aplicar cada vez mais este conhecimento que já possuímos no nosso dia a dia, especialmente frente às experiências, desafios que a vida nos traz. Muito bem, vamos então para a nossa última aula, que estava dividida, né, em duas partes. Então, na aula anterior já foi falado, né, sobre a primeira parte desse capítulo, né? São chegados aí os tempos e hoje nós vamos falar para vocês então a respeito da geração nova. É um dos temas que ultimamente tem sido muito abordado, né, pela doutrina espírita, lembrando, né, que a Gênese foi um livro publicado aí, escrito, né, aliás, em 1864, com a publicação, né, um pouco depois, mas que remete aos dias atuais que nós estamos enfrentando hoje em dia. Né? Então, quando Kardec nos diz que são chegados os tempos, ele está se referindo realmente a este processo que nós estamos passando atualmente da transição planetária. Então, nós sabemos que nós vivemos em um mundo de provas e expiações e estamos em uma fase de transição para que este planeta se torne um mundo regenerado. Mas esse processo de transição, ele não vai acontecer de uma hora para outra. Ele demora anos, que dirá muitas vezes alguns séculos, né, para poder acontecer. E a mesma coisa vai se suceder com a geração nova de espíritos ou de habitantes deste mundo regenerado. Então, logo aqui no item 27, que é o primeiro item, né, que ele vai iniciar essa parte 2, né, desse último capítulo, ele diz assim, ó, acompanhem comigo. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então, esse processo de transição, que é o período que nós estamos, ele vai acontecendo gradativamente, gradualmente. Não vai acontecer um cataclisma único que vai aniquilar toda uma geração, né, para que a nova venha e habite depois, ou não terá um planeta que vem e suga todo mundo, né, que não serve para viver aqui. Não é bem assim. Né? As coisas vão acontecendo de uma maneira gradativa. Então, tudo que tiver que acontecer, e vão haver cataclismas, né? Vão haver comportamentos inusitados, nunca visto antes, tudo isso, na verdade, a gente já está experimentando, né? E parece que as coisas estão se acelerando, né? Não sei se vocês também têm essa impressão, mas parece que as coisas estão aceleradas e tudo mais, mas mesmo dessa forma, tudo é gradual. Então ele diz aqui no próximo capítulo o seguinte, ó, muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos.
Sem dúvida, nesse sentido, é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que essa geração não passará sem que esses fatos tenham ocorrido. Assim, decepcionados ficarão os que contem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Então, também não vão vir novas pessoas, novos espíritos habitando aqui com corpos diferentes e tudo mais. Não, pessoal, quem está esperando isso vai se decepcionar, né? Como ele diz aqui. Por quê? Na verdade, quem vai habitar este planeta como mundo regenerado serão os próprios espíritos que aqui já vivem e que já têm a condição de ficar, né? E de então ascender junto com todo o planeta a uma era um pouco melhor, a uma era onde o mal ainda não predomine sobre o bem, tá certo? Bom, então ele continua dizendo, né, que a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, nós estamos assistindo a partida de uma geração e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. O que ele está querendo dizer nesse item 28 aqui, né? Que essa época é então de transição. Vejam que o livro publicado lá em 1865, né? Escrito em 64, nós ainda estamos hoje em 2023 na época de transição. Logo, então, essa transição se opera por vários séculos, tá? Com todas essas mudanças então acontecendo. E aí, ele diz o seguinte, que confundem, então, os elementos de duas gerações. Vocês podem observar, né? O mal, ele ainda predomina sobre o planeta, claro, porque nós ainda somos um planeta de provas e expiações. Mas vocês já repararam o tanto de pessoas altruístas, de atitudes benevolentes e de como o bem, ele tem também crescido? Eu não estou dizendo que o bem já está, né, em maior número ali do que o mal, tá? Mas ele vem crescendo muito. Ao mesmo tempo que também as questões assim amorais ou imorais, né, elas também vêm se acendendo. Então, às vezes, para nós fica um pouco difícil compreender essa parte, né? Será mesmo que uma geração está indo embora e está vindo uma geração melhor? Que parece que as coisas estão tão caóticas, né? Hoje a gente vê parece que um aumento, né, da sexualidade, um aumento das questões imorais, né? Enfim. Então, será que tá certo isso mesmo, né? Às vezes a gente pode se perguntar. E olha, pessoal, tá certo. Sabe por quê? Como nós estamos nessa transição sutil, muitos espíritos, né, umbralinos, que fizeram coisas ainda muito graves, muito assim, ainda voltadas para a animalidade mesmo, eles estão tendo a oportunidade de reencarnar uma última vez. Então, aflora-se muitas vezes essas características mais animalescas do homem, né? Antes então que tenha um período de maior, né, paz, né, de maior tranquilidade. Tá certo? Então, tudo está correto, né? E provavelmente essas pessoas, se aproveitarem essa oportunidade para aprender alguma coisa, né? E conseguir, então, as qualidades necessárias para permanecer no mundo regenerado, elas vão ficar por aqui. Se não, se desperdiçarem mais ainda essa encarnação, infelizmente, né? Vão partir para outros orbes, ok? E aí, ele coloca o seguinte, ó, que essas duas gerações, essa que está partindo e essa que está vindo, elas têm ideias, né, ideais e pontos de vistas opostos às duas gerações, né, que vão se suceder.
pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. O que ele está dizendo com isso? Que esses espíritos, então, né, que já fazem parte dessa geração nova, que vem realmente para ficar aqui e para impulsionar esses outros, né, que estão tendo a última chance de reencarnar, definitivamente a gente consegue observar qual é a diferença. Esses espíritos que já estão aqui prontos para o mundo regenerado, eles já têm uma disposição moral, né? Eles já trazem consigo uma disposição das leis morais, da intuição, né, para o bem inata dele. Então ele já vem com isso, enquanto que aqueles outros que estão tendo a última chance ainda não. Tá? Então, é assim que a gente vai se distinguir, certo? As duas gerações distintas aí que habitam agora o nosso planeta durante esse processo de transição. E aí ele continua: cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento interior, tá? O que ele está querendo dizer? Essa nova geração ainda, então, é uma geração mais inteligente, tá? Quer dizer que todos os espíritos inteligentes que aqui encarnam são espíritos da nova geração? Não, e é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque hoje em dia está se confundindo muito. Espíritos muito inteligentes, mas vindo de regiões inferiores, também estão tendo sua última chance. Então, essa nova geração, ela tem um sentimento inato do bem. É aquela pessoa que nasce, parece, já que com essa propensão a fazer o bem, propensão às leis morais, né? E a crenças espiritualistas. Quer dizer que ela tem que ser espírita? Muito pelo contrário, mas já vem com esta crença de que existe algo maior, algo além do que o mundo material. E isso vale, inclusive, para muitos ateus, né, que se dizem ateus por aí. Porque muitas vezes, gente, o espiritismo, ele é ainda uma filosofia que não atinge nem 2% da população da Terra. Então, é muito pouca gente que tem o conhecimento da doutrina espírita. Todos os outros 98%, que não têm de fato o acesso a esse estudo ainda, muitos deles se dizem ateus, mas não é que eles não acreditem em Deus, é que eles não acreditam naquele Deus, muitas vezes, que é pregado como um ser humano, um velhinho sentado ali, né, que manda e desmanda. Então é isso que eles não acreditam, mas eles sabem, eles sentem dentro de si que existe algo maior, né? E aí, então, serão esses espíritos que habitarão o planeta regenerado. Não serão espíritos eminentemente superiores. Olha aqui, ó, como ele continua. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas sim dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Se a gente fosse explicar que no mundo regenerado só espíritos superiores, né, vivessem aqui, provavelmente nós também não faríamos parte dele, tá? Então, é uma geração propensa ao bem, propensa a vencer as amarras do orgulho, da vaidade, né? Mas não significa que serão espíritos que já tenham conseguido fazer isso, né? Ou que já estão muito preparados, tá bom? Bom, aí ele continua: o que ao contrário distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, tá? Então, espírito realmente atrasado não é necessariamente aquele que te fala que não acredita em Deus, tá? Como a gente já comentou, às vezes ele não acredita no Deus, a imagem e semelhança do homem, tá? O velhinho ali sentado mandando e desmandando.
Mas os espíritos atrasados, eles se revoltam realmente contra Deus. E é natural que a gente pense isso, né? Para você fazer uma guerra, para você ter a coragem, né, de assassinar pessoas, você precisa ter uma revolta dentro do seu coração, mesmo que às vezes inconsciente, porque até aqueles que matam ainda em nome de Deus trazem consigo uma sensação muito complexa, né, do mal ainda dentro do seu próprio coração e muito enraizado. Então existe, na verdade, uma revolta, tá? E aí essa revolta, né, pelo que se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. Então são aquelas pessoas que são capazes de dizer que matam em nome de Deus, que matam em nome de qualquer outra crença, né? Ou que deixam pessoas, por exemplo, passando fome e têm coragem de embolsar um dinheiro público que iria para alimentação, que iria para a saúde. Vocês estão entendendo, né? As pessoas normalmente que se caracterizam como espíritos atrasados são aquelas que ainda têm ou a maldade enraizada no seu coração, ou aquelas que tiveram a oportunidade de ajudar, mas que, pelo sentimento enraizado do egoísmo muito profundo, desperdiçaram completamente essa oportunidade em detrimento do seu próprio sentimento de egoísmo. Então, eu não me importo, entre aspas, em tirar o dinheiro de uma merenda escolar, vamos colocar assim, tá? E no lugar disso, pegar parte desse dinheiro para mim, para ter uma conduta luxuosa na minha casa, na minha vida e etc, tá? Bom, então, ele também diz assim, que aquelas pessoas que têm a propensão instintiva para as paixões degradantes, né, que a gente vê muito hoje, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, né, enfim, o sentimento de apego a tudo que é material. E aí ele caracteriza 3 sentimentos principais, né? A sensualidade, que nós estamos vendo hoje muito banalizada e cada vez de uma forma assim mais exposta, né? Mais grotesca. A cupidez. O que é a cupidez, pessoal? A cupidez é o desejo, sabe? É você querer algo, né? Quem já estudou sobre Buda, Buda dizia que o homem sofre pelo desejo, né? Então eu quero aquilo, não consigo ter, ou eu passo a minha vida inteira lutando para ter aquilo, para conquistar aquilo. Gente, são objetivos normalmente materiais, né? E isso vai ficar. Então, se você passa realmente a sua vida lutando para isso, né, com um objetivo, um desejo mesmo material ou muito egoísta de posse de alguém, né, enfim, realmente você pode caracterizar-se ou caracterizar essa pessoa como um espírito ainda atrasado, né, preso muito às questões materiais. E a avareza, né, a avareza também é caracterizada aí como uma característica de um espírito atrasado, ok? Bom, então, fazendo um resumo aqui, né, a gente pode agora observar quem serão esses espíritos atrasados que estão tendo essa última oportunidade de reencarnar, então, aqui no nosso planeta, né? São aqueles espíritos que apresentam dentro de si, mesmo que no inconsciente, uma revolta para com Deus, né? Que tentam destruir qualquer tipo de conceito religioso, né, de família, dentro das leis morais já conquistadas pela humanidade, né? Então, esses espíritos nós podemos considerá-los ainda como atrasados, tá? Depois, eles podem ter também uma propensão instintiva para paixões degradantes, né? E lembrando que essas paixões não são somente em relação a sexo, né? Em relação à sensualidade, mas qualquer outro tipo de vício degradante, tá? Que possa então te prejudicar ou que possa ir contra também algum
nível de moralidade que a sociedade já tenha conquistado ao longo dos anos, tá? São espíritos atrasados também, aqui em resumo, aqueles que possuem sentimentos antifraternos, né? O que é um sentimento antifraterno? É aquela pessoa que ela não tem ainda aquela noção inata de fraternidade, de que ela não é a única que existe no mundo, de que ela não está em primeiro lugar no centro do universo, né? Então, é claro que os sentimentos de egoísmo exacerbado, tá, gente? Porque todos nós temos ainda todos esses sentimentos, né? De egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, que são esses sentimentos antifraternos que ele coloca aqui. Mas essas pessoas, vamos dizer assim, que é o espírito atrasado, ele só faz para ele, sabe? Tudo o que ele faz é sempre para ele. Quando a gente evolui um pouco mais, a gente faz para nós também. Então eu quero fazer para mim, né? Não vou ser aí uma pessoa hipócrita, mas eu faço para mim e eu faço para o outro também. Tá? Então, nesse ponto, eu deixo já de ser um espírito tão atrasado e passo a cultivar em mim um sentimento de fraternidade, ok? E claro que conforme nós vamos caminhando no processo evolutivo, vai chegar um momento que a gente vai fazer só para o outro. Como nós temos muitos exemplos de espíritos aqui na Terra, muito mais evoluídos que a gente, que já dedicam a sua vida a fazer pelo outro, fazer pela humanidade, porque já entendem, né, a efemeridade dessa vida terrena, da encarnação, então vem realmente para se doar, né? E vão cultivar sentimentos para si somente lá na outra vida, tá bom? E também pode ser considerado um espírito atrasado aqueles, né, que têm um apego a tudo que é material, né? Então, como a gente comentou, a sensualidade, a cupidez, a avareza, tá? Ou seja, são espíritos que ainda estão muito apegados à matéria, certo? E por isso, então, podem ser considerados espíritos atrasados que estão tendo aí a sua provável, né, última oportunidade para permanecer então no mundo que caminha para a regeneração. E aí então, até quando, né, vai esse processo de transição? Quando vai se iniciar então a regeneração planetária? Pessoal, ainda vai demorar, certo? Não tem uma data, porque o processo de transição ele é entregue ao nosso livre-arbítrio. Então, ele diz o seguinte, ó, quando a Terra se achar livre deles, deles quem? Dos espíritos atrasados, tá? Os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhe está reservado, mesmo neste mundo por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. Então veja, quando todos os espíritos atrasados não se encontrarem mais aqui neste planeta, quando todos passarem pela oportunidade da sua última encarnação ou, né, da chance que merecerem aí, de repente é mais de uma ainda, que vocês veem que a transição se estende por séculos, né? E quando a humanidade também, que já vive aqui, que está se achando um pouquinho melhor, trabalhar para ajudar a impulsionar esses espíritos para um bem maior, fizer de tudo para que esses espíritos, então, realmente tenham essa chance aproveitada, aí sim a gente pode, então, partir para um mundo de regeneração. Então, provavelmente, como as coisas caminham lentamente, como a gente ainda tem muito julgamento em relação aos espíritos atrasados e não assim ainda aquele sentimento fraterno de tentar ajudar, né, de tentar fazer o possível aí para impulsionar a evolução, a gente ainda às vezes fica esperando um milagre acontecer, né, descer alguém dos céus, levar todo mundo que é ruim. Às vezes a gente é ruim,
Quem garante que a gente vai ficar aqui, né? Quem garante que nós não estamos aqui desperdiçando várias oportunidades que tivemos de ajudar? E não é ajudar uma massa grande, não, às vezes é ajudar quem vive com a gente dentro da nossa casa, às vezes a nossa missão é essa, né? E a gente perde essa oportunidade, né? Então, quando, né, nós todos nos unirmos para trabalhar e esses espíritos realmente falarem assim, não, nós não queremos isso, nós queremos guerra, nós queremos sensualidade, nós queremos apego material, quando realmente a chance acabar e a gente vê que a sintonia não está batendo, aí sim esses espíritos vão começar a partir desse planeta para morar em outros orbes, tá? Não é em um planeta específico que vem aqui sugar todo mundo, né? Mas podem ser vários orbes aí. Esses espíritos serão então levados para mundos primitivos, porque aí eles estando um nível acima, entre aspas, no mundo primitivo, eles vão poder ajudar na evolução de lá. E aí, quando eles não estiverem mais aqui, aí sim nós entraremos então na regeneração planetária. Quanto tempo vai levar? Depende só de nós, tá? Isso fica a critério do nosso livre-arbítrio. E aí entramos no mundo regenerado e vamos ficar aqui descansando? Não, né? Lembra que ele fala assim, então nós permaneceremos aqui, né, por meio dos esforços e da perseverança, enquanto nós esperemos ainda uma depuração mais completa, para ir ainda para mundos mais superiores ainda, né? Então o trabalho não acaba, tá certo? Bom, aí um outro ponto bem importante que ele coloca aqui no item 29 é o seguinte: não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Olha só, muitos ao contrário aí voltarão, porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Olha que interessante, gente. Muitos espíritos bons, vamos dizer assim, né, que às vezes bons que eu digo assim, que tem potencial, né, para ficar no mundo regenerado, quando eles encarnam aqui, a gente não está protegido, né? Nós não estamos assim imunes às condutas, às paixões degradantes só porque a gente já é um pouquinho evoluído, vamos dizer assim, tá? Então, a gente pode sucumbir. Tem muitos espíritos evoluidíssimos que têm medo, às vezes, de encarnar num mundo assim e que têm medo de sucumbir, né, às paixões e tudo mais. Até porque a gente tem o esquecimento do passado. Então, veja que interessante o que ele fala. Se eu vejo, vou pegar um exemplo aqui, tá? Uma moça lá na televisão que ainda tá muito ligada à sensualidade e ela tá, sei lá, fazendo alguma dança muito sensual ali, ela tem uma paixão degradante, ela faz sexo com todo mundo, assim como os animais, né? Tudo bem. Significa que ela é um espírito atrasado, que ela vai para o mundo primitivo? Não necessariamente. Isso eu só tô dando um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo. Não necessariamente. Se dentro dela ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa propensa ao bem, mas por exemplo, né? Aqui é o que ele fala aqui, ó, cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Então, tudo que ela aprendeu quando ela encarnou aqui, desde o primeiro momento, foi que essa conduta era uma conduta legal, era uma conduta correta, pode ser que ela cedeu a esse arrastamento, mas ela não é má. Percebem? Então significa que ela não vai reencarnar aqui no mundo regenerado? Não, ela pode reencarnar aqui, tá? Se no meu coração eu sou realmente um espírito bom e eu cedi a algumas circunstâncias pelo exemplo da sociedade e tudo mais, pode ser que eu ainda permaneça aqui. Por isso que a gente não pode ficar julgando, tá? A gente não dá conta nem de conhecer a nós mesmos, quanto mais conhecer a essência que realmente habita naquela outra pessoa, tá bom? E aí ele continua, ó, nesses espíritos que cederam, né, a essas circunstâncias do arrastamento e do exemplo, a casca é pior que o cerne.
né? Uma vez subtraídos, então uma vez retirada essa influência material e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa, ou seja, inteiramente diferente daquela porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos, tá? E aí, olha que importante que ele fala, ó, nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. Então, mais uma vez, ele reforçando aqui a oportunidade de orar. Se a gente fala assim, poxa, eu não quero desperdiçar a oportunidade que eu tive aqui na Terra de ajudar, mas eu não sei o que eu posso fazer, né? Às vezes eu não tenho condições de ajudar financeiramente ou de estar sempre com uma pessoa, nem que seja para dar conselhos e tudo mais. Mas, gente, tem uma coisa que a gente sempre pode fazer em qualquer circunstância, que é a oração. Então, orar realmente cada vez mais por todo o planeta, principalmente pelas pessoas que a gente julga que está tendo uma conduta que não é bacana, que não é legal, tá? Então, isso nós podemos fazer e não vamos desperdiçar, então, essa nossa oportunidade, tá? Vamos reforçar aí a nossa oração, ok? Bom, aí, continuando, ele vai falar um pouquinho a respeito dessas calamidades e das crises coletivas. Nós já falamos que não vai acontecer um cataclisma geral, né? Mas elas acontecem sim, tá bom? Então vamos entender como e em que sentido elas vão acontecer. Ele diz assim, ó, lá no item 33. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos, tá? É aquilo que a gente falou. Não precisa ser um espírito superior para ficar aqui, ok? Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quanto lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Foi aquilo que a gente acabou de comentar, né? Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, são com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Então, quando um materialista vê uma calamidade, vê uma crise coletiva, ele acha, gente, que aquilo foi uma coisa assim que não deveria acontecer, né? Que não serve para nada, que só serve para prejudicar, que é um castigo, enfim. Ele não consegue enxergar aquilo como uma oportunidade de crescimento, porque toda experiência desafiadora é uma oportunidade de crescimento. Significa que nós devemos concordar com todas as calamidades, com todas as crises e não devemos ajudar ninguém porque está tudo certo? Não, pessoal, ninguém está dizendo isso, tá? Justamente porque a crise e as calamidades são os momentos de se testar também a solidariedade daqueles, né, que veem as pessoas que estão sofrendo como irmãos. Então, o que não pode acontecer é a revolta, tá? Você vai sofrer com uma crise, com uma calamidade, você vai passar por todo aquele processo de enlutamento, mas você não tem a revolta, entende? O materialista, o espírito atrasado, ele se revolta. E é aí que começa o problema, né? Porque aí vem vingança, vem ódio, vem raiva contra alguém que julgue que seja culpado, né, pelas calamidades, e aí a coisa entra num ciclo sem fim. Como, por exemplo, nós vemos hoje ainda, 2023, conflitos belicosos acontecendo em nome de Deus em uma determinada região do planeta. Conflitos que estão aí há mais de 2000 anos, tá? Muito mais de 2000 anos, aliás, né?
Então, e vira então uma revolta e um ciclo sem fim, tá? Bom, aí ele continua. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, que é a casca, né, do corpo, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor, porque aí já entende a pessoa espiritualizada que isso então é realmente uma oportunidade de educação, tá? Em crise coletiva, em karmas coletivos, só morre gente má? Não, muito pelo contrário. Nós passamos agora por uma pandemia que matou milhões de pessoas no mundo todo, né? E só pessoas que foram exiladas já do planeta que morreram? Muito pelo contrário. Muitas pessoas boníssimas faleceram, né? Deixaram os seus corpos, foram ajudar agora através do mundo espiritual e não mais aqui da Terra. Então, foi uma crise coletiva, uma calamidade que serviu para nossa reeducação. Feliz daqueles que aproveitaram a oportunidade para se depurar e evoluir, tá certo? E muitas outras sempre aconteceram e provavelmente ainda vão acontecer, tá? Bom, então, quando nós começamos o estudo desse livro, o livro ele se propôs, né, a responder às principais questões da humanidade. E chegando agora no fim, acredito que essas questões tenham sido respondidas, né? Quais eram as questões? Vocês se lembram lá da nossa abertura? A primeira delas, quem sou? Quem somos, né? Então nós sabemos que nós somos espíritos eternos, que estamos aqui em um planeta de provas e expiações, que anteriormente era um planeta primitivo, tá? E que estamos realmente em processo de evolução. Então, quem sou? Sou um espírito eterno. Onde eu estou? Em um planeta de provas e expiações que está passando por uma fase de transição para adentrar em um mundo de regeneração. De onde eu vim? Provavelmente de um mundo primitivo que evoluiu para um mundo de provas e expiações e que agora vai evoluir. Para onde eu vou? Depende de você. Se você já tiver o bem enraizado no seu coração, a propensão ao bem, a vontade do bem, mesmo que você não seja ainda um espírito superior, como nenhum de nós é, né? Provavelmente nós vamos permanecer aqui. Então vamos ficar aqui neste mundo regenerado. Agora, se eu tenho um mal ainda enraizado no meu coração, ou se eu tive a oportunidade de ajudar a evolução do meu planeta e desperdicei essa oportunidade em detrimento dos meus sentimentos egoístas e materialistas, provavelmente eu vou voltar a um mundo primitivo, porque lá neste mundo primitivo eu poderei ajudar a impulsionar a evolução deste orbe. E por quem ou por que nós fomos criados, né? Bom, essa é uma pergunta que ainda fica muito complexa. Nós sabemos que fomos criados por Deus. Agora, quem é Deus? O que é Deus? Nós temos uma resposta no Livro dos Espíritos, né? Que diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas para nós, talvez, essa resposta ainda não seja o suficiente. Talvez nós queiramos ainda saber mais detalhes desse processo. Por que existe a criação? Por que nós temos que passar todos esses processos? O que é ou quem é essa criatura que chamamos de Criador, de Deus, né? E aí, gente, o livro não responde essa questão, porque ele diz o seguinte, que nós não temos ainda a capacidade cerebral de adquirir este conhecimento. Mas não para por aí, porque o livro ele é muito claro, dizendo que
quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós poderemos conhecer o pensamento do Onipotente. Então, um espírito puro já tem a capacidade de conhecer o pensamento de Deus. Olha que legal, né? Então, não dá para falar agora, porque nós não temos palavra no nosso vocabulário, nós não temos capacidade intelectual. A gente tem dificuldade ainda de entender o mundo material. Como é formada a matéria, como são formados os átomos, como são formados os planetas, nós não demos conta nem disso ainda. Então, faltam realmente elementos intelectuais para que a gente consiga entender a formação e os porquês do mundo fora da matéria. Mas nós vamos chegar lá. E quando formos espíritos puros, poderemos conhecer então o pensamento de Deus e poderemos saber, descobrir o porquê de tudo isso. E aí, meus amigos, nós encerramos então mais um curso. Encerramos então o curso do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Meus queridos, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse estudo. Para mim, até hoje, foi um dos livros assim em que eu mais aprendi, em que eu mais tive a oportunidade de esmiuçar todas as perguntas que eu fazia, todas as perguntas que eu tinha dentro de mim. E as respostas para mim foram satisfatórias dentro da minha capacidade. Eu espero de coração que para vocês tenham sido muito satisfatórias também, tá? Lembrando que o nosso curso fica gravado, a gente pode rever todas as aulas, né? A gente pode buscar um melhor entendimento em períodos diferentes, né? Porque cada vez que a gente assiste uma aula, cada vez que a gente relê um livro, dependendo do período que a gente está na nossa vida, a gente capta uma coisinha nova que anteriormente a gente não tinha nem prestado atenção, né? E que todos nós então possamos continuar estudando, né? Possamos continuar aí buscando a nossa evolução sempre. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo curso. Tchau, tchau!